Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Como é que passaram de Natal, de Ano Novo? Nós agora estamos em 2024, estamos aqui começando o ano, já iniciando os transbordos, porque mesmo em meio a toda essa correria, nós tivemos aí estudando muito, né? Então, em meio à correria, a gente estudou muito, mas o difícil é conseguir gravar os vídeos, editar vídeo, fazer, mas nós vamos dar continuidade a esse projeto, porque é um projeto que nós cremos que é um projeto de Deus, que tudo que a gente tem aprendido, a gente não pode ficar só para nós, porque senão a gente se perde. Tanto estudo que nós tivemos e muita coisa já assim, se a gente não transbordar, a gente não vai fazer com que esse conhecimento cresça e gere frutos, e gere prosperidade, e gere transformação nas vidas. Mas antes da gente começar, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar um like aqui no Instagram, você clicar aqui no coraçãozinho, pegar o aviãozinho e mandar para alguém. Pode ser que esse vídeo faça diferença para alguém, porque o que nós queremos verdadeiramente é que a gente faça diferença, nem que seja para uma pessoa. Porque se nós fizermos diferença para uma pessoa, a gente com certeza vai viver o melhor de Deus nessa terra e a gente vai fazer transformação de vidas e vamos levar o reino, porque quando a gente transborda, a gente faz com que o reino verdadeiramente cresça. Bom, pessoal, hoje nós vamos aqui falar um pouquinho a respeito da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos falar a respeito do capítulo 5 e o nosso título do nosso vídeo aqui, como você viu, aquele que nega a sua família, né? Ele nega a sua fé, tá bom? E nós vamos começar então a fazer a leitura. E eu gostaria de ler com vocês a partir do primeiro versículo, que fala assim, ó. Que fala Timóteo deveria agir e tratar as pessoas que estavam ali na igreja. Ele vem falar, nesse capítulo, ele vem falar a respeito de pessoas muito específicas, e eu gostaria que você, junto comigo, visse e pensasse aí se você não já passou por algum tipo de situação assim, tá bom? Mas vamos lá? Olha, primeiro ele vem falando que ele não deveria, assim, ó, não repreenda asperamente um homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Então, assim, você precisa orientar alguém com mais idade do que a sua, você não tem que falar com ela asperamente, principalmente quando ele é idoso. Porque muitas vezes, já viu que as pessoas têm pouca paciência, às vezes, para o idoso? E principalmente outros idosos, né? É um pouquinho difícil, eles são um pouquinho mais difíceis de lidar. Mas o que Paulo fala? Que você deve exortar ele como se ele fosse seu pai. Porque normalmente a gente tem muito mais paciência quando é o pai da gente, né? Exorte os jovens. Então, se você precisa chamar a atenção dos jovens, Paulo falando, fale com ele como irmãos. Como se ele fosse seu irmão. Ou seja, fala com um pouco mais de carinho. Não é porque é um jovem que você precisa tratar ele asperamente. As mulheres idosas, como se elas fossem a sua mãe. E as moças como irmãs, com toda a pureza. Olha o que Paulo fala, com toda a pureza. Então, quando Paulo vem falar isso, ele fala que as pessoas precisam entender que eles devem tratar as pessoas assim. Paulo está falando para Timóteo, mas essa carta ficou como ensino para nós. E é como nós devemos fazer. Porque o que acontece, principalmente nessa questão, nesse último ponto que ele fala aqui, quando você for falar com moças, você tem que falar com ela como irmãs. Principalmente ele está falando isso para Timóteo, porque Timóteo era um homem. E era um homem jovem, não era tão idoso assim. Mas ele fala com ele assim. Por quê? Porque nós temos que entender que ele fala porque muitas vezes os homens tratam as mulheres como se elas fossem um pedaço de carne. Eles olham para as mulheres com desejo. Então, ele precisou apontar isso para ele porque ele não podia ter, ele precisa ter um olhar mais corporativista. Ele não pode ser muito envolvido emocionalmente, principalmente com essas pessoas, porque senão ele ia se envolver nesse ponto, né? Principalmente de ver, chamar a atenção de uma moça, de uma jovem e ter essa postura. Então ele fala assim, olhe para ela como se ela fosse sua irmã. Quando você tem um irmão, uma irmã, você não olha pro seu irmão, eu tenho irmãos. Eu não olho pro meu irmão com nenhum tipo de olhar desejoso para ele. Pelo contrário, eu olho pro meu irmão com um olhar de cuidado, não com um olhar assim. Então, é isso que Paulo quis dizer para Timóteo, ficou com essa informação. Para nós, ficou essa informação para nós. Além disso, ele fala que nós devemos tratar
Versículo 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente, olha a palavra. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos e netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Ou seja, se essa viúva, ela tinha filhos e netos, quem tem que cuidar ter o cuidado, né? O auxiliar essa viúva era a família, não a igreja, tá certo? Então aqueles que realmente tinham necessidade. A viúva realmente necessitada, presta atenção, realmente necessitada e desamparada põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Olha o que é realmente essa. Essa realmente ela vai confiar em Deus, ela vai estar em oração, ela vai estar em súplica. No entanto, versículo 6. A que vive para os prazeres está morta mesmo estando viva. Ou seja, aquela que é viúva, ela passou a estar morta, mesmo estando viva, porque ela passou a viver de deleites da carne. Deles, estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, aquele que tem alguém da família que está precisando com todas aquelas informações, tá? Lembra lá que ela precisa ser idônea, ela não pode estar vivendo os deleites, né? Ela vive ali em oração, em súplica. Essa mulher, ela precisa ser auxiliada. Depois a gente vai falar, que a gente já falou várias vezes, eu já apontei em vários vídeos aqui a respeito, que é muito complicado você ajudar, porque às vezes a gente tem sempre essa fala, vamos ajudar, vamos ajudar. E existe uma diferença gritante, e uma hora eu vou fazer um vídeo falando qual é a diferença da ajuda e do auxílio, tá bom? Mas vem falar, então assim, muitas vezes a gente vê que quando a gente percebe que as pessoas que não cuidam dos seus parentes, especialmente os da própria família, ele nega a fé e ele é pior do que um descrente. Além disso, ele continua falando, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas. Olha um fato. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Se ela tem menos de 60 anos de idade, aqui vai dar várias orientações para ela, tá bom? Porque é para ser inscrita, ou seja, é para fazer parte da listinha, do rol de quem precisa ser auxiliada pela igreja, aquelas que são assim, ó, que tem mais de 60 anos de idade e tenha sido esposa de um marido só. Ou seja, essa vai estar desamparada. Ela foi a esposa de um marido só, às vezes não teve filhos, às vezes teve filho, o filho faleceu, tá longe, alguma coisa do tipo. Essa precisa ser auxiliada. Tudo bem? E seja bem conhecida, olha outro ponto, e que ela seja bem conhecida por suas boas ações, tais como, olha as ações que essa mulher ela tem que ter tido para ela estar nesse hall. Ela tem que ter criado seus filhos, ela precisa ser hospitaleira, ela precisa lavar os pés do santo, ou seja, fazendo a obra de Deus e auxiliando aqueles que estão fazendo a obra, tá? Esses que eram descritos aqui. Socorrer os atribulados, ou seja, aqueles que estão tendo dificuldades, ela precisa ir lá, orar, cuidar, ler a Bíblia, ajudar, e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista, olha Paulo falando para Timóteo, não coloque nessa lista aí que você está fazendo das pessoas que vão ser auxiliadas pela igreja, olha lá. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, elas querem casar, né? Assim elas trazem condenação sobre si por haverem corrompido seu compromisso prioritário, porque essas que precisam, as mais velhas, elas iam se tornar obreiras da casa de Deus. Elas iam fazer a obra. Agora, aqueles outros, eles não vão fazer a obra. Então elas corrompem o seu compromisso prioritário, que seria cuidar da casa de Deus, fazer as coisas para Deus. Olha como Paulo tinha uma visão ampla, que muitas vezes nós não temos, essa visão ampla. Além disso, aprendem a ficar ociosas, essas mulheres mais jovens, elas aprendem a ficar ociosas, ou seja, sem ter o que fazer, e andam de casa em casa, não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem.
Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos e administrem a sua casa. E não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Não dê nem pro inimigo motivos para falar mal. Maledicência é falar mal. Algumas, pois, já se desviaram para seguir Satanás. Então, Paulo estava falando daquelas pessoas que estavam lá. Se alguma mulher crente tem viúva na família, devem ajudá-las. Essas sim devem ajudá-las. Então, se eu tenho uma viúva na minha família, se fosse o caso, minha sogra ficou viúva, é da minha família. O que eu faço? Eu ajudo. Tá bom? Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Olha que palavra específica que Paulo fala aqui, ó. Se alguma mulher crente tem viúva na família, elas devem ajudá-las. Então, vocês que ajudem. Para que a igreja ela não seja sobrecarregada, ou seja, comece a ajudar pessoas que não precisam de ajuda, para ter recursos para auxiliar. Olha a palavra. Não foi falado aqui de ajudar, gente. Foi falado de auxiliar. Auxiliar as que realmente necessitam. Muitas vezes a gente vê, posso falar por experiência própria, posso falar a respeito da nossa vida secular, dos nossos trabalhos, de investimentos e tal, daquilo que a gente tem hoje, a respeito de pessoas que são enganadas, gente, por historinhas. Infelizmente, hoje, nós vivemos aí numa vida dos pseudos ou pseudas viúvas, né? Aquelas que se separam e tal, e coisa e tal, estão na igreja, toda aquela questão. Paulo já veio, porque naquele tempo você não via essa questão de separação. Mas hoje a gente tem muito isso na igreja. Vocês já pararam para pensar, tanto na igreja, no mundo corporativo e tudo mais. Eu vou contar para vocês rapidamente a questão de histórias. Historinhas, histórias e historinhas. Nós tivemos uma pessoa que foi nosso cliente, vamos dizer assim. Esse nosso cliente, excelente cliente, nós não temos o que apontar a respeito da pessoa dele. E ele ouviu historinhas. Historinhas, sabe aquelas histórias? Porque eu não tenho onde morar, porque não isso, porque ficou com dó. E aí, indicou, né, o nosso trabalho, o nosso residencial para essa pessoa. A pessoa veio, visitou tal, a documentação da pessoa não passava, porque não passa no crivo, não tem essa questão. Essa pessoa ouviu todas as histórias, conhecia há pouco tempo, ouviu historinhas. E o que aconteceu? Ele se colocou no lugar dessa pessoa e falou assim, não tem problema, faz sim. Porque ele trabalha lá, uma boa pessoa, e tá precisando de auxílio, tá precisando de ajuda. E aí essa pessoa ajudou, tá? E aí, claro, um excelente inquilino com um excelente score, com excelente condição financeira, a ficha foi aprovada de imediato, evidente. E foi aprovada e no momento de fazer a entrega de pagar o primeiro aluguel, né, pagar o primeiro valor, a pessoa não tinha. Aí o que ele fez? Passou o próprio cartão. Passou o cartão. Falei, tem certeza? Eu ainda perguntei pra pessoa, você tem certeza? Tem. Dá pra parcelar? Primeiro mês de um ano? Parcelar? Falei, bom, pra mim, você assumindo, fizemos. Chegou no dia, eu falei, recebeu o dia alguns dias, 2 dias antes. Falei, você recebeu o boleto pra você fazer o pagamento subsequente? Eu não vou renovar. Oi? Você não vai renovar, você assinou um contrato de 1 ano. Com o seu fiador, que foi seu fiador. Porque não tem como, fomos lá, tal pessoa saiu, tal, tem a multa contratual, como ele já tá jogando o nome do rapaz que pagou, e que aí a gente soube que ele não pagou pra ele, não fez os acertos daquele primeiro mês que ele não chegou a pagar, ou seja, ele não pagou 1 mês, né, da locação que ele fez, e ele não pagou nem pro rapaz e ainda tá sujando o nome do rapaz. E o nome do rapaz vai ficar sujo. Porque, infelizmente, não dá pra ser legal, né? E provavelmente o rapaz vai acabar pagando, porque ele é um senhor idôneo, né? Com score extremamente alto, com uma condição, mas ficou ouvindo historinhas. Então, cuidado, gente, com as histórias que você ouve.
Às vezes as pessoas só contam histórias pra você se comover e ter dó. E eu já falei no outro vídeo o que é dó, gente. Dó é a sigla pra desacreditar do outro. Então, quando você tem dó, você desacredita do outro e você faz por ela, porque ela não tem capacidade de fazer. E muitos se aproveitam disso, né? E as pessoas têm um dó delas pra fazer as coisas que elas não são capazes de fazer, ou mesmo que sejam capazes, elas querem sempre levar vantagem em cima de alguém. E cuidado, porque isso tá dentro da igreja. Isso está dentro do corporativo. A gente trabalha com pessoas que nem eu. Todos os dias, gente, eu ouço pelo menos 20 histórias. Todos os dias. Histórias, histórias, histórias. Às vezes as pessoas só querem desabafar, aí a gente quer fazer alguma coisa pela pessoa, a pessoa só queria contar. E outras pessoas se utilizam de inverdades ou de deturpação daquilo que você precisa ver para levar vantagem sobre você. Porque infelizmente, gente, a nossa cultura é uma cultura do jeitinho brasileiro. Sabe a história do jeitinho brasileiro? Nossa cultura, ela é péssima para isso. As pessoas mentem muito, e as pessoas acreditam nas mentiras e elas mentem para você que já ouviu a mesma mentira 20 vezes. Para nós que trabalhamos no ramo de imóveis, gente, as pessoas vêm dar desculpas pra gente que a gente já tá calejado. Nós estudamos a respeito, nós ouvimos diversas histórias e nós aprendemos a não comprar mais historinhas. Pau é pau, pedra é pedra, peixe é peixe, a gente não leva gato por lebre. Por quê? Porque as pessoas vêm com histórias. Nós trabalhamos de algumas maneiras, porque assim, as pessoas elas usam seus filhos pra fazer você ter dó, porque ai, coitada da criança. As pessoas usam a mentira do o meu aplicativo tá com problema, ou ai, não recebi. Gente, ninguém trabalha em empresa nenhuma, que essa história eu ouvi hoje. Ah, porque eu falei que ia receber dia 1º, ah, eu não recebi ainda, quando eu receber? Então, quando você receber, você já vai ter recebido a notificação do Serasa, você já vai ter recebido a notificação do Procon, não, do SPC. Aí quando você receber a notificação do SPC com o seu nome, com o nome do outro na berlinda, talvez você entenda que. Porque não adianta, a gente não vai se comover com uma história. Porque eu tenho que comprar leite pro meu filho. Tivesse pensado nisso antes de sair de casa. Então, gente, as pessoas contam várias historinhas achando que a gente tá. É a primeira vez que a gente ouve essas histórias. Nós passamos exatamente, por alguém muito próximo da gente, exatamente pelas mesmas histórias. Quando foi o primeiro momento, eu falei, ó lá, igual. Meu marido virou e falou, ó lá, mesma coisa. Fulano, fulaninho. Já fomos e já encerramos, porque senão ia ficar protelando, porque eu não recebi, porque eu não ganhei, porque eu não tive, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. E até o dia de hoje a história continua rolando. Então, gente, a gente tem que entender que nós não podemos ouvir historinhas. Quando Paulo vem falando aqui a respeito de como fazer todos esses tratamentos, principalmente para essas mulheres, por que ele vem falando isso? Porque a gente às vezes acha que nós estamos vivendo o pior tempo, que nós estamos no último tempo. Gente, o tempo é mau desde que Adão pecou e Eva pecou. O tempo é mau desde lá, gente. Às vezes a gente fala, nossa, nós estamos vivendo os tempos piores. Não, nós não vivemos. A Idade Média foi ainda, se você bobear, foi pior, mas nunca se viveu nada pior. Nós estamos vivendo tão ruim quanto desde Adão e Eva. E quando Paulo vem falar a respeito de como tratar as viúvas, essas mulheres mais jovens, que como é que tinha que ser, porque ele viu que tinham pessoas que estavam se aproveitando de Timóteo. Tinham pessoas que estavam se aproveitando de Timóteo, do ministério de Timóteo, da igreja onde Timóteo estava cuidando, estava ministrando, estava pastoreando, porque Timóteo nada mais era do que um pastor. E quando ele fala a respeito de todas essas coisas, ele está falando do quê? O que ele está dizendo em trocadilhos? Cuide da sua vida agora, para que você tenha uma velhice tranquila. Cuide da sua vida. Essas senhoras, elas precisavam cuidar da sua vida. Tinha emprego, por exemplo, para mulheres, era uma coisa muito difícil de ter, gente. Muitas mulheres trabalhavam, muitas vezes com o seu esposo. Mas, por que ele tá falando isso? Porque tá aqui, ó, é que a gente precisa cuidar para que a gente não seja pesado para a família, deixando, por exemplo, dívidas, né? Por exemplo, você lembra, tem um texto na Palavra de Deus, vou deixar aqui, não lembro agora o capítulo e versículo, mas vai uma mulher viúva falar com
com o profeta, porque o marido morreu, deixou uma dívida, a dívida era tão grande, ele era um homem de Deus, porque tá escrito lá, tá aqui. Ele era um homem de Deus, ela vai pro profeta e fala, olha, o teu servo morreu, deixou uma dívida e meus filhos vão ser escravos. Porque ele não deixou nada, ele deixou a gente, a Deus dará, e os meus filhos, para pagar a dívida, porque ele morreu, vão ser escravos. E aí é quando Deus faz a multiplicação e ela paga as dívidas e vive com os filhos o resto da vida. Então, a gente tem que entender, a gente precisa esperar pelo milagre, a gente tem que acreditar, esperar não, acreditar no milagre. Eu acredito no milagre, eu já vivi diversos milagres, mas a gente não pode viver a vida aguardando milagres. Porque tudo aquilo que Deus fez, que Deus já deu todas as coisas, ele já determinou todas as coisas. Agora depende de mim e de você fazer com que as coisas aconteçam. Então assim, eu posso hoje, se fosse pela minha vontade, parava hoje de trabalhar. Eu não paro de trabalhar, por quê? Porque eu sei que eu preciso sustentar. A gente vai viver de milagre, eu vou deixar de trabalhar, ou eu vou viver de auxílio dos outros, ou auxílio de governo, ou o que quer que seja, para prover para minha família. Então, é isso que Paulo estava falando. Parem disso, vá, né, a mulher mais jovem vai casar, vai fazer alguma coisa, né, vai trabalhar. Tem até uma das versões que diz para ela ir trabalhar. Então, assim, amados, continuando aqui o texto. Então, ali no versículo 16, disse, né, que se alguma mulher crente tem viúva na família, ela deve ajudá-las, para que a igreja não seja sobrecarregada, a fim de que as viúvas que realmente são necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja, olha outro ensino. Os presbíteros, ou seja, as pessoas que estavam ali com Timóteo, auxiliando Timóteo, que lideravam bem a igreja, eles são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação, ou seja, aquele que está pregando e ensinando, pois a escritura diz, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno de seu salário. Tudo bem? Não aceite acusações contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos para que os demais também o temam. Então, assim, Paulo vem também dizer, e ele vem dar muitas orientações muito específicas, porque, assim, quantas às vezes chegam em igrejas, né? O Timóteo era o líder da igreja, mas ele era auxiliado por pessoas. Essas pessoas, elas precisavam de dupla honra, é o que está tendo orientação. Por quê? Porque ele fala que aquele que está trabalhando, dando ensino e pregando a palavra, esse precisava de dupla honra. Né? Ou seja, precisavam ser supridos. E esses são muitas vezes as pessoas, porque se a gente parar para pensar só na questão, igreja, então vamos falar só do pastor, tal. Mas se você parar para pensar, e aquelas pessoas que no mundo corporativo, quando você tem uma empresa, quando você tem um negócio, aquela pessoa que te auxilia, que tá ali ajudando, fazendo tal, ela precisa também ser honrada, né? E como isso? Com um salário decente, né? Com uma condição decente. E aí, você tem honrado o seu líder, você tem honrado as pessoas que estão ao seu lado, você tá dando dupla honra para eles que estão fazendo por você aquilo que você mesmo às vezes não tem coragem de fazer, né? Largar tudo para estar ensinando, dando ensino, dando aprendizado e pregando a palavra, né? Além disso também, às vezes tem pessoas que estão dentro do ministério e que são líderes, porque todos nós somos seres humanos, gente. Todo mundo erra, todo mundo falha. Porém, quando existe uma falha, ela precisa ser corrigida. E no caso de um líder, precisa ser corrigido diante de todos. É diferente, por exemplo, quando você corrige o seu filho, né, dando educação para o seu filho. Aquele que está no ministério, ele precisa ser corrigido publicamente. Porque correção, olha a palavra correção, você corrige para que ele corrija a rota. Para ir para o alvo daquilo que é o certo. E para que haja temor tanto da própria pessoa quanto daqueles que estão ali para entender que não podem fazer errado, precisa ser publicamente. Por quê? Para que todos os demais também temam. E aí Paulo, no versículo 21, diz, eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a seguir essas instruções sem parcialidade. Ou seja, ele está clamando de verdade, falando, por favor, pelo amor de Deus, acho que essa fala que ele tem aqui é bem assim, pelo amor de Deus, ouve o que eu tô te falando, criatura. Faça isso que eu estou te orientando, sem ser parcial, sem parcialidade.
E não fazer nada por favoritismo, ou seja, não seja parcial. Não é porque você gosta de fulano que ele não tem que ser orientado, ele não precisa ser corrigido. Ele errou, não é porque você gosta dele que você vai fazer diferente, porque você tem que ser imparcial. Você precisa não ter favoritismo, porque, gente, entenda, no mundo corporativo, no mundo cristão, dentro do lifestyle, que a gente tem um lifestyle, né? A gente é cristãos, nós somos cristãos. Nós não podemos ter parcialidade. Quando nós estamos falando de reino, quando nós estamos falando de obra, quando nós estamos falando de trabalho. Lá no trabalho eu posso não gostar. Lá na igreja eu posso não gostar das pessoas. Às vezes as pessoas acham que a gente precisa gostar de todo mundo. Eu não preciso gostar de todo mundo. Mas eu preciso respeitar todo mundo. Eu preciso tratar com cordialidade todo mundo. Isso é muito diferente de gostar. Gostar é que nem eu gosto. Por exemplo, eu gosto da Luciene. Eu posso chamar ela pra vir na minha casa tomar um café, comer um churrasco. Eu gosto da Bruna, eu gosto de tantas pessoas, essas eu chamo para vir na minha casa. Mas aquelas pessoas que eu não gosto, vamos dizer assim, que eu não tenho afinidade, essas pessoas eu respeito, trato com cordialidade. Entende? Às vezes as pessoas pensam que a gente tem que ser, a gente não tem que nada. Né? Por exemplo, eu tive uma questão essa semana a respeito dessa posição que as pessoas têm de família. Família é sangue, família que tem que chamar e que tem que fazer. Gente, eu não tenho que chamar ninguém. Eu não tenho que nada, eu sou livre. Jesus me deu liberdade. A minha condição é de liberdade. Eu não tenho que nada. Na minha casa eu recebo quem eu quero. Na igreja, eu acolho a todos que vierem. Mas na minha casa eu recebo quem eu quero. Nas festas, eu convido aqueles que eu quero, aqueles que eu gosto. Aqueles que eu tenho afinidade, aqueles que eu tenho intimidade. Aquelas pessoas que mesmo que eu goste, mas eu não tenho afinidade, não tenho intimidade, não tenho porquê. Ah, mas é seu parente. Gente, a afinidade não tem nada a ver com sangue. Não tem que. Ah, mas você é crente, ela também é crente. E aí? Existem tantos crentes, como existem tantos católicos. Por que você é católico, o outro católico tem que te convidar? Porque você é umbanda, o outro umbanda tem que te convidar? É respeito, gente. É respeito. E assim, na minha casa eu recebo quem eu quero, porque eu quero. E se eu tiver que convidar alguém por obrigação, eu não vou receber bem essa pessoa. Entende? Às vezes as pessoas não entendem isso. Entenda se você não tem afinidade, amor. As pessoas vão te receber por obrigação. E eu não quero ser recebida por obrigação, não quero me sentir tolerada em lugar nenhum, eu quero me sentir acolhida em qualquer lugar que eu for. Se eu for na casa de uma amiga, eu quero que a minha amiga me receba muito bem. Se ela vier na minha casa, eu quero recebê-la muito bem para que ela queira voltar. Agora, você ir para algum lugar porque você tem que ser tolerado, essa não é a minha meta de vida. Então, você precisa investir naqueles que estão perto de você, aqueles da sua casa. Você precisa ser amado pelos da sua casa. É isso que Paulo está falando. Quando ele fala a respeito das viúvas, você precisa ser amada pelos da sua casa. Você precisa servir aqueles da sua casa. Quando fala a respeito, né, da viúva, se tem uma mulher que tem uma viúva na família, se essa mulher foi tudo aquilo de bom, fez boas coisas, gente, ela vai ser muito bem recebida, porque ela vai ser amada. Então, comportamento em si, ele não tem significado, mas fé tem significado. Né? Fé tem significado. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente não tem que ser recebido, a gente tem que ser amado, a gente tem que ser desejado naquele ambiente, a gente não tem que ser esperado porque... Ok? Continuando aqui. Então, o Paulo vem falando, né, a respeito que aqueles que pecarem, tal, para ele não ser parcial, e... ele fala no versículo 22, olha, mais um ponto do versículo 22. Não se precipite em impor as mãos em ninguém. Não se precipite, não é porque alguém falou pra você, ora por mim, eu vou dar bem. Essa é uma visão minha, tá? Eu não oro por ninguém que vem me pedir oração de qualquer maneira. Vem me pedir oração, ora por mim, eu tô precisando de emprego. Eu oro. Deus... fulano pediu que ele precisa de um emprego. Eu não sei o que o senhor está tratando dele, mas se for da tua vontade, porém, contudo, todavia, se o senhor quiser abrir uma porta para essa pessoa, que o senhor abra.
Outra coisa é quando a pessoa chega pra mim e fala, olha, eu fui mandada embora, ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu preciso de um emprego, mas aconteceu assim, 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 assado. Aí eu sei como orar. Deus, abre uma porta, irmão, precisa por causa disso. Ou por quê? Porque muitas vezes a pessoa pede um emprego, mas ela, quando ela tá no emprego, ela, como eu vivo, às vezes, muitas vezes, né, eu sou obrigada a conviver com isso. Arruma um emprego bom, e aí a pessoa não trabalha uma semana completa, porque toda semana tem médico, aí tira licença por nada, que a gente muitas vezes vê que é por nada. Aí, é uma dor de cabeça, que aí eu já não vou trabalhar, aí eu tô com cólica, eu já não vou trabalhar. Aí, gente, eu não vou pedir pra Deus abrir uma porta de emprego, porque Deus até pode abrir uma porta de emprego por amor de mim. Deus abre uma porta de emprego, mas a pessoa precisava aprender com a escassez, né? Com a falta de recursos, a aprender a dar valor ao próximo emprego. Aí não deu o tempo pra pessoa valorizar o próximo emprego, arruma outro emprego e começa a fazer a mesma coisa. Então, por isso que a gente não deve ter que tomar cuidado, ó, antes de impor, né? Não se precipita em pôr a mão na cabeça de ninguém, nem participe dos pecados dos outros. Ai, eu tô pecando, eu tô falando mal do apóstolo, tô falando, olha, fulana tá falando mal de fulano, de cicrano, de beltrano. Aí eu também vou lá falar mal, e aí depois tudo isso, gente, tá pecando. Ah, fulano entrou numa questão de desvio de dinheiro, eu vou entrar também. Gente, cuidado. Às vezes as pessoas não entendem, mas é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. E aí ele fala, né? Não se precipite, não participe dos pecados dos outros e conserve-se puro. Não beba. Aí Paulo tá dando uma orientação para Timóteo. Não beba somente água, né? Não beba só, né? Não esteja só bebendo essas coisas desse ambiente. Tem aí uma questão tanto espiritual quanto física, mas eu vou entrar só na física, que eu acho que é espiritual. No outro momento a gente fala um pouco a respeito de ambiência, a respeito de ambiente, a respeito, né, de mudança de comportamento, mas que essa palavra cabe bem, mas a gente vai ficar hoje mais um contexto literal. Fala, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago, ou seja, não beba só água, mas tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. O que ele tá falando aqui? Ah, Eliette, então vamos tomar um vinho. Não é isso. Entenda. A cultura era outra, tudo bem? Vou falar um pouquinho nesse contexto, mas entenda, aquele momento, o que ele tá falando? Você tá tendo problema direto no estômago. Gente, a maioria dos líderes que nós temos, ministeriais, donos de empresas, a maioria passa tantas preocupações, eles têm sempre um probleminha de estômago que hoje a gente já reconhece com o nome. Qual que é o nome? Gastrite nervosa. Por toda a descrição, que se você ler toda a primeira carta de Paulo para Timóteo, você entende que Timóteo estava passando por uma luta violenta, com pessoas levando os recursos da igreja, com as viúvas, que muitas ficavam-se muito viúvas, principalmente por causa das questão de guerras, questão, né, da vivência ali, então homens acabam falecendo muito mais do que mulheres, e as mulheres casavam-se muito cedo e acabava, porque mulher casava no tempo que ela passava a poder procriar, então ela casava ali com 12, 13, 14 anos, 15, no máximo, às vezes 16 já estava velha, né, era visto como velha. Então, essas mulheres ficavam viúvas, esses maridos casavam, às vezes ia pra guerra e o que quer que seja, morria, e elas se tornavam um peso para a igreja. A igreja, então, estava sendo levado os recursos, estava sendo levado tudo acabava recaindo na igreja. E quem era o líder da igreja? Timóteo, que estava pastoreando aquela igreja, com pessoas auxiliando ele, mas ele estava tendo um monte de problemas. A gente tá vendo aqui que ele tinha um monte de problemas. Então, Paulo estava falando para que ele tratasse, porque muitas vezes o vinho era usado, né, como tantas outras coisas são usadas remédios naturais, ele era usado como um remédio natural. Na nossa cultura, gente, não é possível a questão do álcool, porque a gente vê no dia a dia hoje, principalmente na nossa cultura, não precisa de muito, nós tivemos ano novo esses dias, e quando assim, a gente não precisou ir longe, a gente abriu o WhatsApp, olhou um status, você via todo mundo se alcoolizando. Eu mesma estive numa festa, festa não, na verdade, um almoço de família, ali naquele almoço, tinham pessoas de todas não eram crentes, então teve bebida, assim, eles beberam e tal, mas tava uma coisa super tranquila. Isso é uma coisa. Outra coisa, gente, na hora que eu saí de lá, que eu subo a rua, tem uma família, umas pessoas aos gritos, uma coisa horrorosa, que no tempo que eu passei de carro eu consegui ver tudo isso.
Um homem segurando um outro pelo pescoço, um outro todo ensanguentado sendo segurado por outro, e uma mãe desesperada no meio gritando: vocês não me respeitam, vocês bebem, não se respeitam, olha o que vocês estão me fazendo, vocês querem me matar e papapá. Gente, por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura extremista. É uma cultura que ninguém sai pra tomar um cálice de vinho. Ele tava falando de um cálice de vinho, não sai pra tomar um cálice de vinho. As pessoas saem pra tomar um engradado de cerveja, 3, 4, 5 energético com uísque, com não sei o que lá, com não sei o que lá. Eu tô falando de coisas que eu vi, não tô falando de longe, gente. Tô falando de pessoas da minha família, né, dos meus parentes. Da minha família não, desculpa, dos meus parentes. Eu olhando, eu falando, gente, não é possível. As pessoas só conseguem viver, serem felizes com esse tipo de coisa. Absurdo, gente. Porque as pessoas não bebem numa questão social, elas bebem pra ficar ruim, como tem vários memes aí, a gente vê. Não, se fosse pra ficar bom, eu bebia remédio, né? Então as pessoas estão assim. Então, Paulo estava orientando ele porque ele estava sofrendo. Timóteo estava sofrendo. E muitas vezes um dono de empresa está sofrendo, gente. Um dono de imóveis está sofrendo. Um dono um pastor, um líder de igreja está sofrendo. Um padre está sofrendo. Às vezes um pai de santo está sofrendo. Gente, é tanta gente que sofre. Todos os líderes que estão lidando com pessoas, eles sofrem. Mas Paulo estava orientando aqui ao líder da igreja, que aqui pode ser levado para quem for necessário, seja mesmo no mundo corporativo. Porque o que mais a gente vê é esse tipo de coisa acontecendo no mundo corporativo, tá? Então ele fala, né, que no versículo 24, os pecados de alguns, eles são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, né? Existem alguns pecados que você já vê que está acontecendo, mesmo antes de ser, de levar para o líder e resolver, já dava para ver. E tem outros também, que há outros pecados que se manifestam depois, né? Às vezes a pessoa consegue aí, né, sei lá, trai a esposa e fica tudo bem, porque ninguém tá sabendo. Aí depois, aí às vezes fica sabendo, e aí já fica sabendo antes de ser julgado, ou não fica sabendo, mas aí depois vem, né, um bebê, né, aí da mulher, alguma coisa assim, porque acaba tendo, algumas coisas acontecem. Da mesma forma, as boas obras também, elas são manifestas, e muitas das boas obras a gente vê no dia a dia, mas tem alguma, gente, que ninguém ouve, né, que é o que ele fala aqui, e as que não são, elas não podem permanecer ocultas. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas por nós, nos auxiliam, eu mesma já vivi auxílio de algumas pessoas que fizeram tão boas obras para mim, e que fez diferença na minha vida, como por exemplo, quando eu estava de repouso, debilitada, isso é uma coisa que eu conto sempre. Nem a minha família veio aqui cuidar, mas eu tive líderes. Eu tive meu apóstolo, o meu apóstolo Merivaldo e minha apóstola Áurea trazendo uma feira. Foram na feira, compraram comida, porque não é que estava faltando, mas eu não podia ir, porque eu estava de repouso absoluto, eu podia só ficar deitada, eu só podia levantar para ir ao banheiro, eu não penteava o cabelo, a minha irmã vinha pentear meu cabelo uma vez por semana, porque eu não podia, porque eu estava com descolamento de placenta da minha filha, eu podia perder a minha filha. E eles vieram e trouxeram uma feira na minha casa. Eu nunca vou esquecer isso. E eu sempre vou contar, porque não é uma obra que foi feita, é uma boa obra que foi feita na minha vida. Trouxeram o reino de Deus para minha vida, porque foi extraordinário, que até hoje eu acho que eu vou ter Alzheimer e vou lembrar. Eles trazendo essa feira. E fez diferença para o meu filho que estava aqui, para o meu marido que não estava conseguindo ir, porque ele precisava estar me auxiliando, e para mim. E eu pude comer frutas naquela semana. Foi uma semana não, foram quase 2 semanas de frutas e verduras e legumes, e que foi maravilhoso para minha casa. E que aquilo foi uma obra que acredito que tem pessoas que me conhecem, talvez está ouvindo o vídeo agora, talvez não sabiam disso, né, que é da nossa convivência, e saibam. Eles trouxeram. Então, gente, isso é o que Paulo estava falando. E o que que é? O que que faz sentido? A gente não pode viver sozinho, porque é isso que Paulo está relatando para Timóteo, falando: olha, essas pessoas precisam estar te auxiliando, as pessoas que estão sendo supridas pela igreja, as viúvas que estão sendo supridas pela igreja, precisam viver para a igreja, auxiliar você, e aí sim elas podem ser supridas. Então nessa lista não coloque essas outras pessoas que vão deixar você no meio do caminho, porque você precisa investir em quem merece investimento. E a verdade, ela liberta. E tudo é sobre a verdade, porque muitas vezes a gente vive com as pessoas contando pra gente inverdades, né? E quando você decide instruir, que Paulo já fala, né, que é aquele que tá se dispondo a instruir, a pregar, a dar ensino, esse ele merece dupla honra. E você, o que tá fazendo no dia de hoje?
Qual é a sua função? O que você está fazendo no reino de Deus? Você está instruindo alguém? Você está auxiliando os seus líderes? Você está pregando a palavra, está ensinando, está ganhando tempo ensinando os seus da sua casa, porque esses são os primeiros. Não adianta, por exemplo, vou apontar aqui, por exemplo, eu sou mãe. Não adianta eu só pensar na escola bíblica. Não adianta eu só pensar no culto das crianças, que né, eu sou pedagoga, coordenadora ali na minha igreja. Eu pensar no crescimento dessas outras crianças, em fazer eventos para essas outras crianças, se eu perder os meus. Se eu não educar os meus, porque os meus têm que dar, quando eu vou lá ensinar alguma criança, os meus filhos, eles precisam ser vitrine para que os outros consigam olhar para eles. Então, por exemplo, os meus filhos, eles não sobem no altar desde que são pequenos. Os meus filhos nunca subiram no altar, a não ser quando aconteceu pela primeira vez e foram disciplinados. Eliette, mas qual é o problema? Como eu ouvi? É criança, é de criança que a gente ensina. É de pequeno que eu ensino o respeito ao altar. Jesus está no altar? Não, ele não está no altar físico, mas se o meu filho não respeita nem o altar físico, que está ali na igreja, que está discriminando um espaço, né? Que o espaço do altar dentro da igreja, ele é uma descrição de que, a partir dali você precisa ter uma santidade. Porque o altar é santo? Não, não é o altar que é santo. É eu entender que dentro da minha vida espiritual eu preciso que Deus esteja no altar, que é o altar da minha vida, do meu coração. Se o meu filho não souber respeitar o altar físico da igreja, o meu filho não vai aprender a respeitar a Deus, colocando ele em primeiro lugar, que o lugar de Deus ninguém pisa de qualquer maneira. É só um ensino. E um dia eu fui confrontada. Talvez você esteja assistindo hoje. Eu já fui, uma vez uma pessoa falou pra mim, um irmão muito querido, amado, do coração. Falou pra mim, mas ele é só criança. Mas é de pequeno que a gente ensina. E o meu filho foi no altar e eu expliquei pra ele. Falei, não sobe, você não sobe no altar a não ser que você seja chamado por mim, sua mãe, ou pelos nossos líderes. Aí você sobe no altar. Senão você não sobe porque o altar é lugar de respeito. Os meus filhos não sobem. Os meus filhos têm que ser, eles têm que ser vitrine. Por exemplo, o nosso café na nossa igreja é até às 10 para as 10. Das 9h30 às 10 para as 10. São 20 minutos de café da manhã. Se eu vejo que os meus filhos não vão dar tempo de chegar, não é porque são os meus filhos. Eles não vão tomar café. Ou eu passo na padaria para que eles cheguem no início do culto, que é às 10 do louvor para começar a pregação. Então, se eu tô vendo que deu 9h25, 9h27, 9h25, eu não cheguei, eu já passo e dou café para eles em qualquer outro lugar. E aí eles vão para a escola bíblica. Por quê? Porque eles não vão tomar café lá. Mas é o filho da coordenadora. E daí? É esse que não vai tomar café mesmo. Por quê? Porque eles têm que ser exemplo para os outros. Mas o meu filho... Os meus filhos não correm... Até correm, tá, gente? Não é que eles não correm, calma aí. Meus filhos, eles são disciplinados. Às vezes eles correm dentro da igreja. E eu chamo atenção de imediato. Porque eles não têm que correr. A igreja não é lugar de correr. A igreja não é lugar de certo tipo de palavreado, mas é o lugar de certo tipo de conduta. Eu ensino isso pra eles. Por quê? Porque quando eles estão na escola, eles precisam ter a conduta referente à escola. Então, na igreja, a conduta referente à igreja. Mas são só crianças. Se você não ensinar de criança, não adianta que você não vai conseguir dominar eles depois que eles forem adolescentes e adultos. Eu tenho um adolescente e uma pré-adolescente. E eles aprenderam desde pequenos. É só um brinquedo que tá levando da minha casa. Aconteceu na casa desse meu irmão também. Não, deixa ele levar. Não, ele não vai levar. Meu filho não vai levar o brinquedo. Nossa, mas deixa, ele é pequeno. Não. Ele tem que aprender que o brinquedo é daqui. Se quando ele vier de novo aqui, ele brinca aqui. Ele não vai levar pra casa. Porque ele não é dele. Porque se eu ensinar que é dele, ou que ele chega e ele faz birra e ele leva, gente, depois ele vai ser um adolescente que vai gritar comigo e vai mandar eu comprar, eu vou ter que comprar, e se eu não der, ele vai roubar. Cuidado. Cuidado, porque a gente não pode perder os nossos da nossa casa. E a gente não pode ser parcial, porque o meu filho pode, o filho do outro não pode, porque eu disciplino o filho do outro e não disciplino o meu. O outro tem que ter educação, o meu não precisa. E não pode ser por favoritismo, eu não posso favoritar, tanto que eu evito até estar perto dos meus filhos enquanto eles estão ministrando. O meu filho foi fazer a primeira entrevista dele
com a missão Servos para levar a palavra, eu levei meu filho, toda empolgada, tudo mais, mas aí eu falei para ele, falei para a pessoa que estava entrevistando ele, pastor, eles estão aqui, nós viemos para a entrevista, eu trouxe ele por isso, por isso, por isso, por isso, essa é minha meta, porém, eu estou me retirando para que o senhor converse com ele e veja se ele tem essa maturidade para poder ir com vocês e estamos prontos para o sim ou para o não. Se ele estiver preparado, ótimo, ele vai. Se ele não estiver preparado, ele não vai. E ele está preparado para isso, porque eu preparei meu filho também para isso. Olha, a gente vai ver. Ele foi aprovado. Então são essas coisas, gente, que a gente precisa entender e compreender que a palavra de Deus, ela já nos ensina. E se eu nego essas coisas para os meus filhos, eu sou pior do que o descrente. Se eu nego essas coisas para a minha família, eu sou pior do que o descrente. E aí não adianta querer ganhar o mundo inteiro, fazer muitas boas obras, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos reconhecidos, nós somos principalmente reconhecidos por aqueles que estão dentro da nossa casa. E são esses que a gente não pode perder. Então trabalhe primeiro a sua família. Ok, gente? Bom, pessoal, eu encerro por aqui com esse primeiro vídeo, vou estar gravando outros vídeos para trazendo, mas deixa o seu joinha aqui, se você gostou, se isso foi relevante para você. Nem tudo às vezes é gostar, gente, às vezes é ser relevante. Se foi relevante para você, dá um joinha, faz um comentário pra gente aqui no YouTube, vai ter um pedacinho, acredito eu, lá no Instagram, mas com o link pra cá, pro YouTube. Deixa pra gente um comentário, algum tema que você gostaria de ouvir, entender à luz da palavra, porque a gente não tá dando opinião, porque opinião a gente deixa pra nós mesmos. Eu tenho várias opiniões a respeito de tudo, mas aquele que traz a palavra de Deus, ele tem que trazer todos os aconselhamentos a respeito dentro da palavra, que não contradiga o que a palavra já disse, tá bom? Então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, poste esse vídeo, manda o link para alguém que você acha que pode fazer relevância, tá bom? Até mais, gente, até o próximo vídeo. Tchau!